Hollywood sabe perfeitamente como vender um sonho impecável ao mundo. Refletores brilhantes, tapetes vermelhos, aplausos intermináveis e a ilusória sensação de que a fama protege para sempre. Mas existe uma verdade que quase ninguém fala. Quando as luzes se apagam, o dinheiro desaparece e o público segue em frente, até os maiores ícones podem cair sem piedade. Por trás dos rostos mundialmente famosos que marcaram milhões de espectadores também na Europa, escondem-se histórias que nenhum roteirista ousaria escrever. Pessoas que um dia estiveram ao lado de super-heróis, adolescentes que fizeram gerações inteiras gritarem e lendas da música cujas vozes fizeram história. E, no entanto, seu caminho muitas vezes levou à solidão, a carros como lugar para dormir, a sofás de estranhos ou até mesmo às ruas. Este vídeo te leva para trás da fachada da fama, para onde o sucesso não é mais uma garantia, onde a celebridade se torna um fardo e onde a queda muitas vezes acontece de forma silenciosa, mas brutal. Aqui estão 7 das estrelas mais conhecidas para o público europeu, que tiveram tudo e mesmo assim perderam tudo. Suas histórias são chocantes, humanas e um olhar implacável sobre o verdadeiro preço da fama. Margot Kidder foi um dia o rosto de toda uma era cinematográfica. Como Lois Lane, ao lado do Superman, ela não era apenas famosa, mas mundialmente conhecida. Milhões de espectadores na Europa e além viam nela a mulher forte e perspicaz que parecia ter tudo sob controle: fama, dinheiro e uma carreira com a qual muitos só podiam sonhar. Mas a vida real não seguia um roteiro de Hollywood. Desde cedo, Margot lutou contra um transtorno bipolar, numa época em que a saúde mental mal era levada a sério. Em meados dos anos 90, essa luta interna escalou publicamente. Em pouco tempo, ela perdeu papéis, estabilidade e o apoio que a fama um dia lhe havia dado. A atriz, que antes desfilava em tapetes vermelhos, de repente precisou de ajuda. Ela dormiu temporariamente na casa de amigos, em abrigos de emergência, e viveu à beira da sem-abrigo. Hollywood silenciou, o telefone parou de tocar e o brilho desapareceu tão rapidamente quanto tinha vindo. Mas Margot Kidder não desapareceu completamente. Ela lutou para se reerguer, lentamente, aceitou papéis menores e falou abertamente sobre doenças mentais. Ela nunca retornou ao seu antigo status de superestrela, mas ganhou algo diferente: dignidade, honestidade e respeito. Sua história mostra que até ícones podem cair, e que sobreviver, às vezes, é o papel mais corajoso de todos. 2. David Cassidy. Nos anos 1970, David Cassidy era mais do que apenas famoso. Ele era um fenômeno global. Como Keith Partridge, seu rosto estava em milhões de paredes, suas músicas tocavam sem parar e seus shows provocavam histeria em massa, também na Europa. Para muitos, sua vida parecia um sonho sem fim de música, sucesso e admiração ilimitada. Mas, por trás do ídolo perfeito, a pressão crescia. A fama veio muito cedo, as expectativas se tornaram esmagadoras e o álcool gradualmente se tornou seu companheiro constante. Enquanto os fãs acreditavam no eterno ídolo adolescente, David perdia cada vez mais o controle de sua vida. Más decisões, vício e problemas financeiros devoraram lentamente sua carreira. Os sucessos se tornaram mais raros, a receita secou e, finalmente, veio a queda total. Por volta de 2010, David Cassidy estava falido, perdeu sua casa e dormiu temporariamente em seu carro, um contraste chocante com arenas lotadas e fãs gritando. Mais tarde, ele falou abertamente sobre vergonha, arrependimento e a ilusão de que a fama protege contra lutas internas. David Cassidy morreu em 2017, mas sua história permanece como uma lição amarga. Inspirar milhões de pessoas não significa estar salvo de si mesmo. Às vezes, o aplauso mais alto esconde o desespero mais silencioso. 3. Top 3. Marvin Gaye. Marvin Gaye não era simplesmente uma estrela, ele era uma lenda. Sua voz marcou gerações, sua música foi ouvida em todo o mundo. E também na Europa ele era considerado a personificação da soul, profundidade e elegância. Canções como What's Going On ou Sexual Healing o tornaram imortal, pelo menos em disco. Mas por trás dessa voz perfeita, uma guerra interna se travava.
Drogas, relacionamentos tóxicos, conflitos familiares e decisões financeiras equivocadas despedaçaram sua vida pouco a pouco. Apesar da fama mundial, Marvin perdeu toda a estabilidade por um tempo. Houve fases em que ele não tinha um lar fixo, dependia de amigos e vivia constantemente fugindo de seus próprios demônios. Quanto maior era seu gênio musical, mais destrutivo se tornava seu caos pessoal. Paranoia, medo e isolamento o acompanhavam, mesmo quando seu nome ainda inspirava reverência. Os aplausos não podiam curar o que estava quebrado por dentro. O fim de sua história é um dos momentos mais trágicos da história da música. Marvin Gaye morreu em 1984, baleado pelo próprio pai, apenas um dia antes de seu 45º aniversário. Ele deu ao mundo música cheia de esperança, mas não encontrou paz para si mesmo. Sua vida prova que nem mesmo a fama imortal oferece proteção contra a mais profunda queda. Corey Haim. Nos anos 1980, Corey Haim estava em toda parte. Filmes, revistas, pôsteres nas paredes dos quartos, ele era uma das maiores estrelas adolescentes de sua época e extremamente conhecido também na Europa. Juntamente com Corey Feldman, ele marcou uma geração inteira, e Hollywood o tratava como um prodígio para quem todas as portas estavam abertas. Mas a fama veio cedo demais e nenhuma proteção chegou. Antes mesmo de Corey se tornar adulto, ele caiu em um redemoinho de drogas e dependência. O que começou como um estilo de vida hollywoodiano excessivo, destruiu passo a passo sua saúde, sua carreira e sua segurança financeira. Papéis pararam de vir, o dinheiro desapareceu e a estrela outrora celebrada se tornou um problema. Corey tentou voltar várias vezes, mas o vício não pode ser superado com nostalgia. Sua condição física piorou drasticamente e por um tempo ele viveu à beira da sem-abrigo, dependendo de ajuda e soluções de curto prazo. Hollywood assistia, de uma distância segura. Em 2010, Corey Haim morreu com apenas 38 anos. Seu destino é um exemplo amargo de como a indústria lida impiedosamente com estrelas infantis. Ser famoso antes de ser adulto não facilita a vida. Muitas vezes apenas torna a queda mais rápida e dura. 5. Dana Plato. Dana Plato cresceu aos olhos do mundo. Como Kimberly na série de sucesso Different Strokes, ela fazia parte de uma família televisiva perfeita, conhecida e amada muito além dos Estados Unidos, também pelo público europeu. Para muitos, sua vida parecia segura, estável e garantida pelo sucesso. Mas quando a série terminou, o interesse de Hollywood também acabou. Papéis de adulto não apareceram, a renda secou e Dana de repente se viu sozinha, sem proteção, sem planos e sem uma rede de apoio real. Drogas, más decisões e problemas financeiros dominaram cada vez mais seu dia a dia, enquanto a mídia acompanhava sua queda com avidez sensacionalista. Houve fases em que Dana mal sabia onde dormir. Sem abrigo, isolamento e dependência substituíram autógrafos e aplausos. Várias tentativas de retomar o controle de sua vida falharam devido à dureza da realidade e à falta de apoio após a fama precoce. Em 1999, sua história terminou tragicamente aos apenas 34 anos. O que a princípio foi considerado um acidente foi posteriormente classificado como suicídio. A vida de Dana Plato é um dos exemplos mais dolorosos de que estrelas infantis muitas vezes ficam sem uma rede de segurança assim que as câmeras se apagam. Quando a fama desaparece, o silêncio pode ser mortal. 6. Natasha Lyonne. Natasha Lyonne era um rosto conhecido desde cedo. Como criança e adolescente, ela atuou em filmes e séries. Sua voz rouca e seu estilo inconformista a tornaram inconfundível. Muitos viam nela uma futura figura cult de Hollywood, alguém que era diferente e exatamente por isso se destacava. Mas a fama precoce a levou por um caminho perigoso. Aos 20 e poucos anos, Natasha caiu profundamente no vício em drogas. Prisões, desintoxicações e internações em clínicas pautaram sua vida, enquanto as ofertas de papéis se tornavam cada vez mais raras. Hollywood não via mais talento, mas sim um risco. Dinheiro e estabilidade desapareceram quase completamente. Em 2005, ela atingiu o fundo do poço. Natasha viveu temporariamente nas ruas de Nova York, fisicamente debilitada e emocionalmente exausta. Nenhum set de filmagem, nenhum glamour, apenas a luta diária pela sobrevivência. Para muitos, esse teria sido o fim. Mas Natasha Lyonne não desistiu. Com a ajuda de grupos de autoajuda,
apoio de seu círculo e uma vontade indomável, ela lentamente se recuperou. Pequenos papéis se transformaram em maiores oportunidades, até que ela finalmente conseguiu um retorno celebrado com séries como Orange is the New Black e, mais tarde, Russian Doll. Sua história prova que alguns não pulam de volta, mas se puxam centímetro por centímetro do abismo. 7. Danny Bonaducci. Danny Bonaducci ficou famoso antes mesmo de saber quem ele era. Como estrela infantil ruiva em A Família Partridge, ele cresceu sob os holofotes, amado por milhões de espectadores, também na Europa. Externamente, sua vida parecia um caminho seguro para o sucesso duradouro. Mas quando as câmeras se apagaram, a queda começou. A fama precoce o lançou despreparado na vida adulta. Drogas, álcool, explosões agressivas e relacionamentos destruídos determinaram cada vez mais seu dia a dia. A renda desapareceu, as dívidas se acumularam e finalmente veio o colapso financeiro. Nessa fase, Danny ficou temporariamente sem abrigo e completamente desacreditado pela indústria. Hollywood não tinha mais lugar para o ex-prodígio. O que restou foi a autodestruição, até que Danny tomou uma decisão que muitos antes dele não conseguiram. Após desintoxicação, terapia e dolorosas percepções, ele começou de novo lentamente, sem ilusões, sem falso orgulho. Em vez de atuar, o rádio se tornou sua segunda chance. A honestidade substituiu a fachada, a autorreflexão substituiu o caos. A história de Danny Bonaducci é rara porque não termina com uma morte precoce. Ela mostra que, mesmo após a queda mais profunda, um novo começo é possível, mas apenas se você estiver disposto a enfrentar a si mesmo sem rodeios. Essas 7 histórias têm algo em comum. A fama não protege ninguém. Ela pode abrir portas, acelerar sonhos e mudar uma vida, mas não cura feridas, não substitui a estabilidade e não garante um final feliz. Para Margot Kidder, David Cassidy, Marvin Gaye, Corey Haim, Dana Plato, Natasha Lyonne e Danny Bonaducci, a ascensão foi espetacular, mas a queda veio silenciosa, brutal e muitas vezes despercebida. Hollywood ama o sucesso, mas não espera por pessoas que tropeçam. Quando o público segue em frente, muitos ficam para trás sozinhos, sem orientação para uma vida além das câmeras. Algumas dessas estrelas encontraram o caminho de volta, outras não. Seus destinos nos lembram que por trás de toda a fachada famosa há um ser humano vulnerável. Talvez essa seja a lição mais importante dessas histórias. Ser famoso não significa estar salvo. E às vezes, a vida real só começa quando tudo parece perdido.